Olá pessoal, vou falar igual o Telecurso 2000, bem-vindos a mais uma videoaula, bem-vindos à videoaula de hoje. E hoje que a gente vai falar de fisiologia cardiovascular do exercício. Eu sei que vocês já tiveram a disciplina de fisiologia do exercício, então a nossa proposta é só dar uma pincelada mesmo nos pontos principais, porque a gente vai precisar desses conhecimentos em fisiologia do exercício mais na frente na nossa disciplina, quando a gente for falar de interpretação de teste de esforço, tá? E para a gente começar a nossa aula de hoje, eu acho que tem que estar bem claro na cabeça da gente que o exercício, apesar de todas as vantagens que ele tem, né? Assim, é inegável, ele é uma ferramenta que vai fazer com que aumente muito a demanda energética, a demanda metabólica do nosso organismo. Então, no momento que a gente está fazendo exercício, no momento que o nosso paciente está fazendo exercício, a demanda energética e metabólica do organismo dele está diferente. E essa nova demanda energética vai retirar o nosso organismo da homeostase. Quando ele sai da homeostase, ele tem que gerar alguma resposta para compensar, para suprir essa nova demanda energética. E essas respostas elas vão acontecer principalmente como respostas hormonais, neuromusculares, respiratórias e cardiovasculares, que é o tema da nossa aula de hoje. E além disso, essas respostas que vão acontecer no nosso organismo, elas vão ter uma magnitude diferente de acordo com alguns determinantes. Quais determinantes? A intensidade do exercício, a duração do exercício, a massa muscular envolvida no exercício e também da modalidade do exercício. Por exemplo, a demanda energética ou comportamento cardiovascular durante o exercício aeróbio vai ser diferente do exercício resistido. O comportamento cardiovascular no exercício de alta intensidade vai ser diferente do comportamento cardiovascular, das respostas cardiovasculares no exercício de intensidade mais baixa. E as respostas cardiovasculares no exercício de longa duração também vai ser diferente daquele exercício de curta duração. E a massa muscular envolvida também. Aquele exercício muito específico para o músculo vai ter uma resposta, vai gerar uma resposta diferente daquele exercício que utiliza uma massa muscular maior ou grandes grupos musculares. E antes da gente começar, a gente tem que definir três termos importantes. Quando a gente for falar do que acontece com o sistema cardiovascular na hora do exercício, a gente tem que definir o que é o efeito agudo, o que é o efeito subagudo e o que é o efeito crônico. Bom, quando a gente fala de efeito agudo, a gente está falando daquilo que acontece no momento do exercício. Então, na hora que a gente está fazendo o exercício, o que está acontecendo com o nosso organismo? Ele também é chamado de respostas. A gente tem também o efeito subagudo. O que seria o efeito subagudo? Aquilo que acontece imediatamente na hora que o exercício acaba até 24 horas depois que a gente encerra o exercício. E por fim, a gente tem o efeito crônico. O que é o efeito crônico? É aquela transformação que vai acontecer no nosso organismo. Aqui a gente vai falar muito das transformações cardiovasculares, mas o efeito crônico seriam essas transformações que acontecem no nosso organismo quando a gente faz exercício regularmente durante uns meses. Então, todas essas transformações são chamadas são consideradas como efeito crônico, que também tem um sinônimo que seriam as adaptações. Então, a adaptação é todas essas alterações que vão acontecer no nosso organismo com a prática regular de atividade física durante o tempo. Mas como que o organismo vai mediar esse comportamento cardiovascular durante o exercício? É isso que a gente vai ver agora mesmo no próximo slide. E para falar desses ajustes cardiovasculares que acontecem durante o exercício, a gente tem que pontuar três coisas. Primeira coisa, existe um centro de controle cardiovascular no sistema nervoso, que é o bulbo. E é ele que vai controlar essas respostas, ele que vai mediar essas respostas. Ele que vai receber as informações de que a gente está fazendo exercício e ele que vai enviar uma resposta para o nosso organismo.
Então, a gente tem esse centro cardiovascular no bulbo, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente recebe informação de centros superiores. A gente viu na aula passada que esses centros superiores estão localizados no córtex motor e eles vão mandar uma mensagem para o bulbo para avisar que a gente está fazendo exercício. Então, por exemplo, se o córtex motor recebe a informação de que tem uma musculatura em atividade, ele vai falar com o bulbo, falar, ó, tal músculo está fazendo exercício lá. Dá o jeito que a gente tem que ajustar o sistema cardiovascular para a pessoa continuar fazendo exercício. Então, esse é o segundo ponto, né? Esse influxo dos centros superiores. E a gente tem um terceiro ponto, que é o influxo periférico. É aquela informação que vai sair lá da periferia e também vai chegar no bulbo. E aí a gente volta na figura clássica da fisiologia do exercício para representar não só esse influxo cerebral, esse influxo superior, que está representado aí na figura, mas também o influxo periférico. No influxo periférico, a gente tem basicamente 3 tipos de receptores que vão mandar uma mensagem lá para o bulbo. Um desses receptores são os mecanoceptores, que são receptores sensíveis à distensão física. Então, na hora que a gente está fazendo exercício, começa a ter distensão muscular, esses receptores vão mandar uma mensagem para o bulbo: olha, faz alguma coisa que aqui está começando a fazer exercício. Outros são os baroceptores. Baro vem de pressão. Então, são receptores sensíveis à alteração de pressão. Toda vez que a pressão começa a subir demais, esses baroceptores são ativados, são sensibilizados e eles mandam essa informação para o bulbo tomar uma iniciativa de resposta. E o terceiro receptor que a gente tem no organismo são os ergoceptores ou quimioceptores, que são receptores sensíveis à alteração química. Então, toda vez que a gente começa a fazer exercício, a gente tem metabólitos que são produzidos e são retirados pelo fluxo sanguíneo, pela circulação. Então, a gente começa a fazer exercício, começa a ter o acúmulo, por exemplo, de alguns ácidos. Vamos colocar o ácido lático. Esses receptores eles vão ser sensibilizados e eles também vão mandar uma resposta lá para o bulbo, falar, ó, faz alguma coisa também, mais uma vez, porque essa pessoa está fazendo exercício. O bulbo vai interpretar essas informações que ele recebeu e vai mandar uma resposta para o organismo. Essa resposta ela vai pelo sistema nervoso autônomo, né? Tanto simpático como parasimpático. Aí a gente vai ver que durante o exercício a gente tem um predomínio da atividade simpática em relação à atividade parasimpática. E essa resposta que o sistema nervoso autônomo vai enviar, ela pode chegar até o coração, que vai mediar, essa resposta vai mediar esse controle da pressão e da frequência cardíaca, por exemplo. Ela vai até a musculatura em atividade, ela vai provocar uma vasodilatação daquelas arteríolas do músculo que está ativo e uma vasoconstrição das arteríolas daquela musculatura que não está em atividade, e também vai mandar para alguns órgãos. A mensagem que vai chegar até esses órgãos é de vasoconstrição, principalmente daqueles órgãos que não estão precisando de um fluxo sanguíneo, uma quantidade maior de fluxo sanguíneo naquele momento. Só que todas essas respostas que a gente acabou de ver, vai depender muito do tipo de exercício. Se o exercício for aeróbio, a resposta vai ter uma magnitude X. Se o exercício for resistido, essa resposta vai ter uma magnitude Y. E é isso que a gente vai ver a partir de agora na aula de hoje. E agora que a gente já entendeu o mecanismo que está por trás desses ajustes cardiovasculares que acontecem na hora do exercício, a gente vai começar a falar especificamente das respostas e adaptações do sistema cardiovascular durante o exercício tanto aeróbio como resistido. E a gente vai começar então falando das respostas cardiovasculares ao exercício aeróbio, ou seja, aquilo que acontece com o sistema cardiovascular durante o exercício aeróbio. Vamos começar definindo o que é um exercício aeróbio. Bom, para a gente definir um exercício, para a gente classificar um exercício como aeróbio, ele tem que ter 3 características. Primeiro,
utilizar grandes grupos musculares. Segundo, por um período ininterrupto de tempo. E terceiro, ter a via aeróbia como via metabólica predominante. Então, a gente tem 3 exemplos. A gente tem uma pessoa correndo, 2 pessoas andando de bicicleta e uma terceira pulando corda. E aí eu reforço para vocês, a gente tem que saber as particularidades, as características dessa atividade para definir como é aeróbio ou não. Se esse cara que está correndo, por exemplo, se ele correr 100 metros só, ele não vai ter tempo na corrida de ativar a via metabólica aeróbia como predominante. Mas se ele estiver correndo uma maratona, que é uma corrida de 42 quilômetros, aí sim a gente pode definir aquele exercício como um exercício aeróbio. E quando a gente ou o nosso paciente começa a fazer um exercício aeróbio, os ajustes cardiovasculares, eles vão obedecer exatamente aquela sequência de evento que a gente falou nos slides anteriores. Então, essa modificação que acontece no organismo com o exercício vai ser detectada pelos nossos receptores, os baros, os mecanos e os ergoceptores, que são as vias aferentes que vão levar essa informação até o centro cardiorregulador, que é o bulbo. Essa resposta vai ser interpretada pelo bulbo e a resposta vai ser enviada pelas vias aferentes correspondentes ao sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Especificamente, durante o exercício, a gente vai ter um predomínio muito maior da atividade simpática do que da atividade parasimpática. E quando a gente começa a fazer exercício, o primeiro evento ainda em repouso na preparação para o exercício que vai acontecer vai ser a retirada vagal. Lembrando que esse vagal vem do nervo vago, que é o correspondente do sistema nervoso parasimpático. Então, se a gente vai ter uma retirada da ação do vago, a gente vai ter uma menor atividade parasimpática. Durante o exercício, a gente vai ter uma diminuição ainda maior do sistema nervoso parasimpático e um aumento predominante, um aumento significativo, na verdade, do sistema nervoso simpático. Nessa ordem, primeiro diminui o parasimpático e depois aumenta o simpático. E quando a gente para de fazer o exercício logo depois na fase de recuperação, a gente vai ter nessa ordem um aumento da atividade parasimpática e uma redução da atividade simpática. E como que essas alterações que acontecem no nosso sistema nervoso autônomo, esse predomínio simpático e essa redução da atividade parasimpática, elas podem afetar as variáveis cardiovasculares durante o exercício? Bom, uma das primeiras variáveis, um dos primeiros parâmetros que vai sofrer uma modificação com o exercício é a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, então, que a gente já definiu como o número de batimentos do coração, o número de sístoles ventriculares a cada minuto. E com esse aumento da atividade simpática e essa diminuição da atividade parasimpática, o que vai acontecer com a frequência cardíaca durante o exercício? Ela vai aumentar de forma linear e proporcional ao aumento da intensidade do esforço. Então, vamos acompanhar aqui no gráfico. Então, aqui no início do exercício, a frequência cardíaca vai subindo, vai subindo, vai subindo. E por que ela está subindo aqui no início? Primeiro, a gente viu que é a redução da atividade parasimpática. Mas à medida que o exercício vai passando, a intensidade vai ficando maior, ela continua subindo, continua subindo, continua subindo. Só que agora por um predomínio da atividade simpática, até cessar o exercício. Quando o exercício acaba na fase de recuperação, a gente vai ter um aumento imediato da atividade parasimpática, o que vai fazer com que a frequência cardíaca diminua, e logo depois a gente tem uma redução da atividade simpática, fazendo com que ela diminua mais ainda, voltando praticamente aos valores basais. Então, dos primeiros ajustes que a gente tem durante o exercício é o aumento da frequência cardíaca, exatamente porque a gente tem essa diminuição do tônus parasimpático e o aumento do tônus simpático.
E como que essas alterações que acontecem no nosso sistema nervoso autônomo, esse predomínio simpático e essa redução da atividade parasimpática, elas podem afetar as variáveis cardiovasculares durante o exercício? Bom, uma das primeiras variáveis, um dos primeiros parâmetros que vai sofrer uma modificação com o exercício é a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, então, que a gente já definiu como o número de batimentos do coração, o número de sístoles ventriculares a cada minuto. E com esse aumento da atividade simpática e essa diminuição da atividade parasimpática, o que vai acontecer com a frequência cardíaca durante o exercício? Ela vai aumentar de forma linear e proporcional ao aumento da intensidade do esforço. Então, vamos acompanhar aqui no gráfico. Então, aqui no início do exercício, a frequência cardíaca vai subindo, vai subindo, vai subindo. E por que ela está subindo aqui no início? Primeiro, a gente viu que é a redução da atividade parasimpática. Mas à medida que o exercício vai passando, e como que essas alterações que acontecem no nosso sistema nervoso autônomo, esse predomínio simpático e essa redução da atividade parasimpática, elas podem afetar as variáveis cardiovasculares durante o exercício? Bom, uma das primeiras variáveis, um dos primeiros parâmetros que vai sofrer uma modificação com o exercício é a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, então, que a gente já definiu como o número de batimentos do coração, o número de sístoles ventriculares a cada minuto. E com esse aumento da atividade simpática e essa diminuição da atividade parasimpática, o que vai acontecer com a frequência cardíaca durante o exercício? Ela vai aumentar de forma linear e proporcional ao aumento da intensidade do esforço. Então, vamos acompanhar aqui no gráfico. Então, aqui no início do exercício, a frequência cardíaca vai subindo, vai subindo, vai subindo. E por que ela está subindo aqui no início? Primeiro, a gente viu que é a redução da atividade parasimpática. Mas à medida que o exercício vai passando, a intensidade vai ficando maior, ela continua subindo, continua subindo, continua subindo. Só que agora por um predomínio da atividade simpática, até cessar o exercício. Quando o exercício acaba na fase de recuperação, a gente vai ter um aumento imediato da atividade parasimpática, o que vai fazer com que a frequência cardíaca diminua, e logo depois a gente tem uma redução da atividade simpática, fazendo com que ela diminua mais ainda, voltando praticamente aos valores basais. Bom, a gente já falou então da frequência cardíaca, a gente já falou do volume sistólico, agora a gente vai falar de um outro parâmetro cardiovascular, também muito conhecido, que é o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a multiplicação dessas duas variáveis que a gente acabou de mencionar, que a gente acabou de estudar, que é o volume sistólico e frequência cardíaca. Vamos pensar no conceito então de débito cardíaco a partir dessa fórmula. Se o volume sistólico é a quantidade, é o volume de sangue que é bombeado em cada contração muscular e a frequência cardíaca é o número de contrações que acontecem em um minuto, o que seria o débito cardíaco? A quantidade de sangue, o volume de sangue que é ejetado em um minuto. Esse é o conceito de débito cardíaco, a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração a cada minuto. E o que vai acontecer com o débito cardíaco quando a gente ou o paciente tiver no esforço? Ele vai aumentar de forma linear com a intensidade do esforço. Só que esse aumento do débito cardíaco, esse aumento da quantidade de sangue que está sendo bombeado por minuto, ele vai ser um pouco mais discreto quando a pessoa estiver no máximo da capacidade cardiorrespiratória dela. Por quê? Nesse nível de intensidade, que já é uma intensidade muito alta, o coração ele não consegue bombear mais sangue do que ele já está bombeando. Ele também está chegando na capacidade máxima dele. Então, se ele não consegue bombear uma quantidade maior ainda de sangue, ele vai limitar esse aumento do débito cardíaco. E para finalizar, as respostas cardiovasculares
Durante o exercício aeróbio, a gente vai falar da nossa variável, do nosso parâmetro cardiovascular mais conhecido, que é a pressão arterial. O que vai acontecer com a pressão arterial no momento do exercício aeróbio? Em relação à pressão arterial sistólica, o que a gente vai perceber é que ocorre um aumento gradativo e linear de acordo com a intensidade do esforço. Vamos olhar aqui no gráfico, que está ilustrando isso que a gente está falando. Aqui, esse valor mais alto é o valor da pressão arterial sistólica. Então, o que vai acontecer? À medida que a intensidade do exercício aumenta, a pressão arterial sistólica vai aumentar também. E o que vai acontecer em contrapartida com a pressão arterial diastólica? A pressão arterial diastólica com o exercício aeróbio, ela pode se manter ou ela vai ter uma redução discreta. A literatura aponta que essa redução pode ser de mais ou menos até 10 milímetros de mercúrio. Então vamos de novo olhar aqui no gráfico. A gente tem uma manutenção da pressão arterial diastólica e depois a gente tem uma queda desses valores da pressão arterial diastólica. Mas por que a gente tem esse comportamento? Por que a pressão arterial sistólica aumenta e a diastólica ela se mantém ou pode ter até uma redução discreta? E para a gente explicar esse comportamento da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica, a gente tem que entender o que vai determinar aqueles valores da pressão arterial. Então, o que vai determinar os valores da pressão arterial? Vai ser o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, sendo que o débito cardíaco vai determinar principalmente a pressão arterial sistólica e a resistência vascular periférica, que a gente pode definir como essa resistência à passagem do fluxo sanguíneo, ela vai determinar principalmente a pressão arterial diastólica. Então, o débito cardíaco vai influenciar diretamente a pressão arterial sistólica e a resistência vascular periférica vai influenciar diretamente a pressão arterial diastólica. E o que vai acontecer, então, com a pressão arterial sistólica com exercício? Bom, a gente acabou de ver que o débito cardíaco vai aumentar muito com exercício. Se o débito cardíaco vai aumentar e ele influencia diretamente a pressão arterial sistólica, o que a gente vai encontrar na pressão arterial sistólica é um aumento dos seus valores. E se a resistência vascular periférica ela vai diminuir com o exercício, espero que isso fique claro para vocês, porque com o exercício, o que vai acontecer? Uma vasodilatação das arteríolas daquela musculatura. Se vai ter uma vasodilatação dessas arteríolas, o fluxo sanguíneo ele vai encontrar mais ou menos resistência para sua passagem. Menos resistência. Então, com o exercício, a resistência vascular periférica vai diminuir, porque a gente tem uma vasodilatação dessas arteríolas da musculatura em atividade. Se a resistência vascular periférica vai diminuir e ela vai influenciar diretamente a pressão arterial diastólica, a pressão arterial diastólica ela pode diminuir ou até mesmo se manter. Por isso que a gente tem esse comportamento diferenciado da sistólica e da diastólica. A sistólica vai aumentar porque a gente vai perceber um aumento do débito cardíaco e a pressão arterial diastólica vai diminuir ou se manter porque a gente tem uma redução da resistência vascular periférica. E quando o exercício aeróbio acaba? Qual que é o efeito subagudo do exercício aeróbio na pressão arterial? A gente viu que a pressão arterial sistólica ela fica muito aumentada durante o exercício. E quando ela acaba, o que vai acontecer com ela? Ela vai permanecer elevada igual ela estava durante o exercício? Ainda bem que não. Né? Então, o efeito subagudo do exercício aeróbio na pressão arterial sistólica é exatamente estimular a sua redução. E a pressão arterial sistólica ela vai diminuir depois que a gente acaba de fazer o exercício aeróbio. Por quê? Primeiro, porque vai ter tanto uma liberação menor quanto a uma maior metabolização das catecolaminas.
e a gente já sabe que as catecolaminas são aqueles neurotransmissores responsáveis por enviar uma resposta simpática. Então, se a gente vai ter uma menor liberação de neurotransmissores responsáveis por uma resposta simpática, então a gente espera que essa pressão arterial sistólica de fato reduza. E outra coisa que a gente fala muito também, que o exercício aeróbio, ele promove a liberação de substâncias que vão provocar essa sensação de relaxamento. E esses mediadores, essas substâncias, por provocar o relaxamento, também vão apresentar esse efeito secundário de redução da pressão arterial sistólica. Então, o que a gente tem é uma queda da pressão arterial sistólica depois do exercício agudo. E essa redução, ela acontece imediatamente depois do exercício e ela pode permanecer, ela pode perdurar por até 24 horas. Por isso que o exercício aeróbio é tão importante naquele paciente hipertenso. Só que essa queda da pressão arterial imediatamente depois do exercício, ela vai depender da pressão arterial inicial. Quanto maior a pressão arterial inicial, maior vai ser a queda. Ela vai depender da intensidade do esforço. Quanto maior a intensidade do esforço, maior vai ser a queda da pressão depois do exercício. Vai depender da duração. Quanto maior a duração, maior vai ser a queda da pressão arterial. E também vai depender da massa muscular envolvida. Quanto maior a massa muscular envolvida, maior vai ser a queda da pressão arterial sistólica. E agora que a gente já viu tudo o que acontece com o sistema cardiovascular das pessoas no momento da realização da atividade aeróbica, que são as respostas, a gente vai começar a ver agora, a partir desse slide, todas as modificações, todas as alterações que vão acontecer no sistema cardiovascular dessas pessoas com o tempo de treinamento. Então, se a pessoa começar a fazer uma atividade aeróbia programada, bem prescrita, com o passar dos meses, o que vai alterar, o que vai modificar no sistema cardiovascular desses pacientes ou dessa pessoa que está fazendo o treinamento. E agora que a gente já viu tudo o que acontece com o sistema cardiovascular das pessoas no momento da realização da atividade aeróbica, que são as respostas, a gente vai começar a ver agora, a partir desse slide, todas as modificações, todas as alterações que vão acontecer no sistema cardiovascular dessas pessoas com o tempo de treinamento. Então, se a pessoa começar a fazer uma atividade aeróbia programada, bem prescrita, com o passar dos meses, o que vai alterar, o que vai modificar no sistema cardiovascular? Então, se a gente tem um aumento da atividade parasimpática e uma diminuição da atividade simpática, o que vai acontecer com os principais parâmetros cardiovasculares desse indivíduo? A gente já viu que o principal efeito do aumento do tônus parasimpático vai ser redução da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica e diastólica. Então, é exatamente isso que vai acontecer com o treinamento. À medida que a pessoa faz o treinamento aeróbio, ela vai ter predominantemente uma atividade parasimpática mais acentuada e uma redução da atividade simpática. Se isso está acontecendo no organismo dela, a frequência cardíaca de repouso vai diminuir. De fato, as pessoas treinadas têm uma frequência cardíaca menor e também vai vir acompanhado de uma redução da pressão arterial, tanto da sistólica como da diastólica. E mais o que a gente pode observar nesses pacientes exatamente por essa alteração da atividade do sistema nervoso autônomo, o aumento do parasimpático e uma redução do simpático? A gente vai ter, primeiro, uma menor frequência cardíaca de pico para a mesma carga de trabalho. O que é isso? Frequência cardíaca de pico é a maior frequência cardíaca que a gente ou o paciente pode atingir durante o exercício. Então, vamos pensar o que vai acontecer com o nosso paciente. Por exemplo, se na primeira avaliação a gente coloca esse paciente na esteira a 7 km por hora, durante 10 minutos para avaliar. A maior frequência cardíaca que ele atingiu a 7 km por hora foi de 150 batimentos por minuto.
Aí esse paciente ele vai começar a fazer o treinamento aeróbio durante 3 meses. A gente vai reavaliar. A gente de novo vai colocar o paciente a 7 quilômetros por hora na esteira, né, a mesma velocidade, que seria aí a representação da carga de trabalho, e durante o mesmo tempo, ou seja, durante 10 minutos. E na hora que a gente for olhar a frequência cardíaca de pico desse paciente, que antes na primeira avaliação era de 150, agora ela vai ser mais baixa. Agora ela vai ser, vamos colocar, 130, 125, exatamente porque ele tem uma atividade parasimpática mais acentuada. Então, se a gente colocar uma mesma carga de trabalho, que seria, por exemplo, a velocidade da esteira, ou seria a carga que a gente vai colocar na bicicleta, se a gente colocar a mesma carga, o paciente vai atingir uma frequência cardíaca de pico menor depois do treinamento. Uma outra coisa que a gente pode observar também por essa alteração no tônus simpático e parasimpático é a recuperação da frequência cardíaca em 1 minuto. Essa recuperação da frequência cardíaca em 1 minuto, que seria o tanto que a frequência cardíaca vai diminuir no primeiro minuto de exercício, que inclusive hoje é um preditor de mortalidade muito falado na literatura, essa recuperação da frequência cardíaca com treinamento, ela vai acontecer de forma mais rápida. O paciente vai voltar aos valores basais da frequência cardíaca muito mais rapidamente do que quando ele era destreinado. E por fim, aí no nosso último tópico, eu também mencionei que não vai ter alteração da frequência cardíaca máxima. Por quê? Como que a gente calcula a frequência cardíaca máxima de uma pessoa? 220 menos a idade. Se a frequência cardíaca máxima, que seria hipoteticamente o maior valor que ele consegue alcançar da frequência cardíaca, se ela depende só da idade, porque a gente calcula pela fórmula 220 menos a idade, não vai ter alteração. Né? Porque ele pode fazer treinamento o que for, o tanto de treinamento que for, na intensidade que for. Se ela depende só da idade, isso não vai alterar com o treinamento. Algumas outras alterações que vão acontecer com o treinamento também incluem o aumento do volume sistólico e o aumento do débito cardíaco. Ou seja, o coração vai começar a ejetar mais sangue. É como se ele estivesse mais forte. Então, a contração muscular do coração ela vai estar otimizada. Ele vai bater menos, porque a frequência cardíaca está menor, mas a cada batimento ele vai conseguir bombear uma quantidade maior de sangue, representado aí pelo aumento do volume sistólico do débito cardíaco. De fato, é como se o coração estivesse mais forte. A gente está otimizando essa contração muscular. Vai bater menos, mas a cada batida vai mandar uma quantidade muito maior de sangue. Outras coisas que a gente pode encontrar de alteração também com o treinamento é uma disponibilidade maior de óxido nítrico, vai ter uma capilarização dessa musculatura maior e uma maior atividade das mitocôndrias. Então, se a gente vai ter mais óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, se a gente vai ter uma capilarização maior e uma maior atividade mitocondrial, ou seja, mais oferta de oxigênio, a gente vai ter uma redução da resistência vascular periférica, que também vai contribuir para a redução da pressão arterial desse nosso paciente. Só que essas alterações que vão acontecer no sistema cardiovascular, elas não vão ser homogêneas, não vão ser iguais para todo mundo. Elas vão depender de alguns fatores. E aqui nesse slide eu coloquei 3 fatores demográficos que vão influenciar nesse efeito do treinamento em médio e longo prazo. Primeiro, em relação ao sexo, já é bem estabelecido na literatura que as mulheres têm uma queda mais acentuada da pressão arterial depois do treinamento, principalmente por essa cardioproteção dos hormônios sexuais femininos. Em relação à idade, a queda é mais significativa da PA nos adultos de meia idade quando comparados aos idosos. Em relação à etnia, a literatura aponta que a queda da PA normalmente, ou ela parece ser mais acentuada nos asiáticos e nos brancos em relação aos negros. Só que a própria literatura também faz uma crítica a essa afirmação, que poucos estudos foram endereçados à população negra. Então, a gente tem uma quantidade de artigo muito maior
envolvendo a população branca e asiática do que os negros. Então, parece que a queda é mais acentuada da PA nos asiáticos e nos brancos, mas ainda não é uma coisa bem estabelecida, até mesmo por essa quantidade menor de estudos em negros que a gente tem. Um outro ponto que vai determinar a magnitude dessas adaptações cardiovasculares, e também um assunto que está sendo muito pesquisado e muito falado hoje em dia, é o protocolo de treinamento. Então, a gente tem dois principais que estão sendo muito comparados atualmente: o exercício moderado contínuo e o exercício intervalado de alta intensidade. O exercício moderado contínuo é aquele exercício de intensidade então moderada, né? Ele não é um exercício de alta intensidade, e a pessoa mantém aquela velocidade, mantém aquela intensidade moderada durante um período mais longo. O exercício intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, é aquele exercício que ele é feito numa intensidade muito rápida, mas num intervalo pequeno, bem menor, pelo menos, no intervalo bem menor de tempo e com algumas pausas. Essas pausas podem ser pausa mesmo total do exercício ou pelo menos uma velocidade mais baixa do que aquela que a pessoa ou o paciente estava fazendo o exercício. E o que acontece? De uma forma bem tradicional, os exercícios contínuos moderados, eles são muito seguros e são muito eficazes para aumentar a capacidade funcional do nosso paciente cardiopata. E, de fato, até hoje, são os mais prescritos para reabilitação cardíaca, são os exercícios moderados contínuos. Só que o treinamento intervalado, principalmente nos últimos anos, eles começaram a surgir como uma forma eficaz e muito bem tolerada pelos pacientes para aumentar a capacidade funcional deles. E o que a literatura tem demonstrado para a gente é que o exercício intervalado de alta intensidade ele aumenta muito a capacidade funcional e a qualidade de vida do paciente cardiopata. E a gente tem várias revisões sistemáticas com meta-análise que já demonstraram que o exercício intervalado de alta intensidade, quando comparado ao exercício contínuo, ele aumenta mais o VO2 do nosso paciente. E tem um estudo muito recente, muito interessante, que abriu uma perspectiva diferente para a gente. Esse estudo, que foi feito, na verdade, uma revisão sistemática com meta-análise, envolvendo pacientes com insuficiência cardíaca. E o que ele demonstrou para a gente? Qual que era o objetivo desse estudo? Foi comparar o aumento da capacidade funcional naqueles pacientes que fizeram treinamento contínuo em relação àqueles pacientes, aquele grupo de pacientes que fizeram treinamento intervalado de alta intensidade. E o que esses autores demonstraram? Eles demonstraram que, de fato, o treinamento intervalado de alta intensidade ele aumenta muito mais a capacidade funcional do nosso paciente do que o contínuo moderado. Mas depois dessa perspectiva nova que eles trouxeram, e que hoje é até uma linha que é muito mais aceita, é que quando eles fizeram uma subanálise dos resultados, eles compararam os treinamentos em termos de gasto calórico. E o que eles verificaram é que não teve diferença quando esse protocolo isocalórico foram comparados um com o outro. O que isso significa? Significa que o que está determinando a capacidade funcional do nosso paciente não é o fato dele fazer o treinamento de alta intensidade ou o contínuo de intensidade moderada. O que determina mesmo se o paciente vai aumentar mais ou menos a capacidade funcional é o gasto energético, é o gasto calórico daquela atividade. E por que normalmente o HIIT ele vai aumentar mais a capacidade funcional do nosso paciente? Porque o gasto energético durante o HIIT é maior. Mas se você estabelecer para o seu paciente que o gasto calórico vai ser X, não importa se, pelo menos é o que a evidência traz hoje,
Quando você determina o gasto energético do paciente durante a atividade, não importa se ele vai fazer o de alta intensidade ou não, ou se ele vai fazer de intensidade moderada. O que importa de fato é o gasto energético. E assim a gente encerra o nosso estudo sobre o efeito do exercício aeróbio nas variáveis, nos parâmetros cardiovasculares. E a partir de agora a gente vai abordar o efeito do exercício resistido. E para começar a gente vai falar das respostas cardiovasculares durante o exercício resistido. Ou seja, o que acontece com o sistema cardiovascular, com os parâmetros cardiovasculares, na hora que a gente ou o nosso paciente estiver fazendo o exercício resistido. E para a gente começar a falar dos exercícios resistidos, a gente tem que uniformizar os nossos termos. Então aqui a gente vai falar muito, vai comparar muito o efeito do exercício resistido isotônico e do resistido isométrico. Qual que seria a diferença entre os dois então? Relembrando, né? Quando a gente fala de exercício resistido isotônico, a gente está falando de um exercício resistido que tem contração muscular e que tem movimento articular junto. Por exemplo, na figura aí de baixo, mais à esquerda, a gente tem uma moça fazendo supino. Ela tem contração muscular, o exercício promove essa contração muscular e também tem movimento da articulação. Já o exercício isométrico, quando a gente se referir ao exercício isométrico, a gente está falando de um exercício resistido que também tem contração muscular, mas não tem movimento articular, como o exemplo aí da moça fazendo prancha, mais à direita, no canto inferior direito. Tem contração muscular? Tem muita, né? Mas não tem movimento articular. Então, se tem contração muscular, mas não tem movimento da articulação, a gente considera esse exercício, a gente classifica esse exercício como um exercício isométrico. E por que é importante a gente começar a falar do exercício resistido definindo melhor o que é o exercício resistido isotônico e o que é o exercício resistido isométrico? Porque as respostas cardiovasculares diante desses dois tipos de exercício vão ser muito diferentes. A gente vai começar então falando do exercício isotônico, que é aquele que vai ter contração muscular, mas que vai ter movimento articular também. Olha aí nesse GIF aí da direita, nessa figura aí da direita, para a gente perceber o que acontece durante o exercício isotônico. Então, a gente vai ter contração muscular, aí a gente vê a panturrilha contraindo, mas não vai ter obstrução do fluxo sanguíneo. Esse é o papel fundamental, esse é o ponto principal que vai definir as respostas ao exercício isotônico. Então, a gente vai ter contração muscular sem obstrução do fluxo sanguíneo. Porque com essa alteração da amplitude de movimento, com esse movimento articular, a musculatura vai contrair e relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Toda vez que ela contrai, de fato, ela obstrui um pouco o fluxo sanguíneo, mas logo depois ela relaxa e o fluxo sanguíneo permanece normalizado. Então, o que vai acontecer na hora que a gente está fazendo um exercício isotônico durante esse processo de contrai, relaxa, contrai, relaxa? A gente vai ter ativação dos mecanoceptores, porque a gente tem uma distensão muscular aí, né? E eles são sensíveis a essas alterações físicas. E também vai ter ativação do comando central. O comando central córtex motor, ele vai falar, opa, tem uma musculatura ali ó, que está entrando em atividade. Manda essa informação lá para o bulbo fazer alguma coisa. Para o bulbo perceber que tem um músculo em atividade no nosso organismo. Uai, mas se durante o exercício isotônico a gente tem ativação dos mecanoceptores e a gente tem o envio de informações do comando central para o bulbo, a gente pode então inferir que as respostas cardiovasculares ao exercício isotônico elas são muito parecidas com o do exercício aeróbico. De fato são. O que vai acontecer então durante o exercício isotônico? A gente vai ter a ativação desses mecanoceptores, a gente vai ter o efeito aí do comando central, todos dois mandando uma informação para o bulbo, falando assim, olha, faz alguma coisa, vamos tentar provocar uma vasodilatação
daquelas artérias, daquelas arteríolas que estão lá na musculatura em atividade, porque a gente precisa de aumentar o fluxo sanguíneo, porque tem músculo que está movimentando. Então, como que o bulbo interpreta isso? Aumentando a atividade simpática, provocando essa ativação simpática para levar à vasodilatação das arteríolas da musculatura em atividade. E o que que essa ativação simpática vai fazer com o sistema cardiovascular? Vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o volume sistólico, ou seja, vai aumentar esse volume de sangue que é ejetado a cada sístole, vai aumentar automaticamente o débito cardíaco, porque o débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se os dois sobem, o débito cardíaco vai subir também. Mas vai diminuir a resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica, então, é a quantidade de resistência, a magnitude da resistência que o fluxo sanguíneo encontra para passar por aquele vaso sanguíneo. Se a ativação simpática vai provocar uma vasodilatação dessas arteríolas, a resistência vascular periférica vai diminuir, porque como o vaso está dilatado, ele vai encontrar mais facilidade para passar. Automaticamente, então, pela ativação simpática, a gente vai ter um aumento da pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica ela vai permanecer no valor que ela estava ou ela pode ter uma ligeira queda. Por que que a pressão arterial diastólica pode ter essa queda ligeira durante o exercício isotônico? Porque a gente viu que a pressão arterial diastólica ela depende basicamente da resistência vascular periférica. Se a resistência vascular periférica diminui, a pressão arterial diastólica pode diminuir também. E esse é o mecanismo básico que vai determinar a resposta do exercício isotônico. Então, a gente vai ter uma ativação simpática que vai aumentar praticamente todas as variáveis cardiovasculares, com exceção da resistência vascular periférica, que vai diminuir pela vasodilatação das arteríolas. E se a resistência vascular periférica diminui, a gente vai ter uma manutenção da pressão arterial diastólica ou até mesmo uma ligeira queda. E a resposta cardiovascular ao exercício isométrico é muito diferente das respostas ao exercício isotônico? São muito diferentes exatamente por essa característica que a gente mencionou anteriormente. Durante o exercício isométrico, a gente vai ter contração muscular, mas a gente não vai ter movimento articular. E essa contração muscular prolongada sem o movimento articular, ela vai provocar a obstrução do fluxo sanguíneo. Então, a gente não tem aqui no exercício isométrico esse processo de contrai, relaxa, como no exercício isotônico. Aqui é contrai o tempo inteiro. E quando ele contrai o tempo inteiro, a gente vai ter aqui, então, um acúmulo dos metabólitos durante esse processo de contração muscular, porque a gente vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo e era esse fluxo sanguíneo que ia ficar responsável pela retirada dos metabólitos. Como nesse exercício a gente vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo, a gente não vai ter quem retirar esses metabólitos que são produzidos durante a contração muscular. E esses metabólitos que se acumulam são principalmente aqueles relacionados ao ácido lático. Então, se a gente vai ter uma redução, uma quantidade maior de ácido no local, a gente vai ter ativação dos ergoceptores ou dos quimioceptores, que são aqueles receptores responsáveis ou sensíveis a alterações químicas. Como a gente vai ter um acúmulo maior de ácido no local, a gente vai ter ativação desses quimioceptores. E os quimioceptores, eles são muito potentes. Eles vão mandar essa mensagem lá para o bulbo e o bulbo vai responder aumentando de forma muito significativa, de forma muito expressiva, a atividade nervosa simpática. E a resposta cardiovascular ao exercício isométrico é muito diferente das respostas ao exercício isotônico? São muito diferentes exatamente por essa característica que a gente mencionou anteriormente.
Durante o exercício isométrico, a gente vai ter contração muscular, mas a gente não vai ter movimento articular. E essa contração muscular prolongada sem o movimento articular, ela vai provocar a obstrução do fluxo sanguíneo. Então, a gente não tem aqui no exercício isométrico esse processo de contrai, relaxa, como no exercício isotônico. Aqui é contrai o tempo inteiro. E quando ele contrai o tempo inteiro, a gente vai ter aqui, então, um acúmulo dos metabólitos durante esse processo de contração muscular, porque a gente vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo e era esse fluxo sanguíneo que ia ficar responsável pela retirada dos metabólitos. Como nesse exercício a gente vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo, a gente não vai ter quem retirar esses metabólitos que são produzidos durante a contração muscular. E esses metabólitos que se acumulam são principalmente aqueles relacionados ao ácido lático. Então, se a gente vai ter uma redução, uma quantidade maior de ácido no local, a gente vai ter ativação dos ergoceptores. E a resposta cardiovascular ao exercício isométrico é muito diferente das respostas ao exercício isotônico? São muito diferentes exatamente por essa característica que a gente mencionou anteriormente. Durante o exercício isométrico, a gente vai ter contração muscular, mas a gente não vai ter movimento articular. E essa contração muscular prolongada sem o movimento articular, ela vai provocar a obstrução do fluxo sanguíneo. Então, a gente não tem aqui no exercício isométrico esse processo de contrai, relaxa, como no exercício isotônico. Aqui é contrai o tempo inteiro. E quando ele contrai o tempo inteiro, a gente vai ter aqui, então, um acúmulo dos metabólitos durante esse processo de contração muscular, porque a gente vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo e era esse fluxo sanguíneo que ia ficar responsável pela retirada dos metabólitos. E como que esse mecanismo que a gente acabou de ver, essa fisiologia por trás do exercício isométrico, vai afetar o sistema cardiovascular? Então, o exercício isométrico, a gente parte do pressuposto que a gente vai ter uma compressão vascular. A gente vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo. E isso vai gerar duas consequências para o sistema cardiovascular. Primeiro, vai ter aumento da resistência vascular periférica. Por que vai ter aumento da resistência vascular periférica? Se esse vaso sanguíneo está obstruído, então o fluxo sanguíneo ele vai encontrar uma resistência maior durante a sua passagem. Se ele vai encontrar uma resistência para a sua passagem, ele vai aumentar a resistência vascular periférica, que vai aumentar muito. Se aumenta muito a resistência vascular periférica, vai aumentar muito a pressão arterial diastólica também. E um outro ponto, que essa compressão vascular, ela vai dificultar a remoção dos metabólitos que são liberados com a contração muscular. Se vai diminuir a remoção dos metabólitos, porque não tem fluxo sanguíneo suficiente para retirar, o que vai acontecer? A gente vai ter ativação dos ergoceptores, dos quimioceptores, e eles vão ativar de forma uma magnitude muito grande, o sistema nervoso autônomo simpático. Então, se a gente vai ter uma ativação simpática muito grande, muito intensa, a gente vai ter também um aumento muito elevado, um aumento muito exacerbado da pressão arterial sistólica. Então, o que vai acontecer durante o exercício isométrico? A gente tem uma grande pressão intramuscular, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco e um aumento muito grande da resistência vascular periférica, porque os vasos vão estar obstruídos. Com o aumento da resistência vascular periférica, a gente tem um aumento muito grande da pressão arterial diastólica. E com a ativação da atividade simpática de uma magnitude muito grande, a gente vai ter um aumento muito exacerbado também da pressão arterial sistólica. Então, o exercício isométrico ele vai aumentar de forma muito exagerada
tanto a pressão arterial sistólica como a pressão arterial diastólica. E essas respostas ao exercício isométrico, elas também não vão ser homogêneas, né? Elas vão depender principalmente da intensidade do exercício. Então, quanto mais intenso o exercício for, maior vai ser essa resposta do sistema cardiovascular. Vai depender da duração do exercício. Quanto maior a duração do exercício isométrico, maior vai ser a resposta cardiovascular e da massa muscular também. Quanto maior a massa muscular exercitada, maior vai ser essa resposta cardiovascular ao exercício isométrico. E essas respostas ao exercício isométrico, elas também não vão ser homogêneas, né? Elas vão depender principalmente da intensidade do exercício. Então, quanto mais intenso o exercício for, maior vai ser essa resposta do sistema cardiovascular. Vai depender da duração do exercício. Quanto maior a duração do exercício isométrico, maior vai ser a resposta cardiovascular e da massa muscular também. Quanto maior a massa muscular exercitada, maior vai ser essa resposta cardiovascular ao exercício isométrico. Entendi. Mas a gente está falando até agora, então, sobre aquilo que acontece durante o exercício resistido. E o que vai acontecer imediatamente depois do exercício resistido, que a gente chama de resposta subaguda? Bom, quando o exercício resistido ele é feito em alta intensidade, a gente vai ter, logo depois do exercício, ainda... E essas respostas ao exercício isométrico, elas também não vão ser homogêneas, né? Elas vão depender principalmente da intensidade do exercício. Então, quanto mais intenso o exercício for, maior vai ser essa resposta do sistema cardiovascular. Vai depender da duração do exercício. Quanto maior a duração do exercício isométrico, maior vai ser. E para finalizar, a gente vai falar das adaptações cardiovasculares ao exercício resistido, as adaptações, as modificações que vão acontecer no sistema cardiovascular com o treinamento baseado em exercício resistido. E para finalizar, a gente vai falar das adaptações cardiovasculares ao exercício resistido, as adaptações, as modificações que vão acontecer no sistema cardiovascular com o treinamento baseado em exercício resistido. Bom, quando a gente pensa num exercício isotônico, normalmente os exercícios isotônicos eles são realizados com cargas mais baixas, com o objetivo de gerar resistência muscular. Dessa forma, as adaptações ao exercício isotônico, elas vão ser muito parecidas, como a gente já falou, elas vão ser muito parecidas com as adaptações do exercício aeróbio, mas os valores vão ser muito mais modestos, obviamente. Já o exercício isométrico, que visa mais força e hipertrofia muscular, e quando a gente compara as adaptações provocadas pelo exercício aeróbio e resistido no sistema cardiovascular, o que a gente pode mencionar de diferença entre os dois? E quando a gente compara as adaptações provocadas pelo exercício aeróbio e resistido no sistema cardiovascular, e assim a gente encerra a nossa aula de hoje sobre fisiologia cardiovascular do exercício. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e até amanhã.